A gente começa falando da operação envolvendo o BOPE e a Polícia Rodoviária Federal na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira. O número oficial de mortos nessa ação chegou a 23. Entre os mortos estão, por exemplo, Mauri Edson Vulcão Costa, conhecido como Del. Ele foi o mandante de 20 ataques a agentes de segurança no Pará. A operação gerou reação de grupos que dizem defender os direitos humanos. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os policiais, destacando que eles foram atacados pelos criminosos. Os ministros do STF também se manifestaram. O presidente da Corte, Luiz Fux, fez cobranças à polícia. Tendo em vista a posição que se encontra o Supremo Tribunal Federal, achei por bem não polemizar com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela deve satisfações e eu estou aguardando essas satisfações. O próprio STF limitou as operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia. A Polícia Militar chegou a culpar o Supremo pela migração de traficantes de outros estados para a cidade. Gilmar Mendes também se pronunciou sobre o tema e disse que a Corte tem que superar a crise e não apontar culpados ou bodes expiatórios. E o ministro Edson Fachin afirmou que o STF procura resolver as questões. De modo especial, esta afirmação, segundo a qual este tribunal está entre as instituições que procuram soluções e não apenas imputar responsabilidades. Ana, vou começar por você. Eu conheço bem o que são as favelas cariocas. Aliás, o Rio de Janeiro tem cerca de 800 favelas. No início da minha carreira, durante 8 anos, pelo menos, eu fiz basicamente pautas ligadas à segurança pública, pautas de polícia, maneira, né, que tem muita gente que não gosta de tratar dessa maneira, de pauta de polícia, pauta de segurança pública. Sei muito bem que os moradores das favelas, das comunidades, né, a grande maioria deles é honesta e trabalhadora, e essas pessoas são reféns dos traficantes de droga. Mas, de um modo geral, uma grande parte da imprensa, Ana, tentou passar a ideia de que essas pessoas são reféns das forças de segurança, da polícia, que elas sofrem quando a polícia entra nos morros, e não porque os morros são ocupados por bandidos opressores, né, cruéis, como esses traficantes, Ana. Lembrando também, né, Lacombe, que esses cartéis, esses bandidos, eles têm armas que nem o Exército Brasileiro tem, né? Nós vamos entrar nessa seara daqui a pouco com o nosso convidado, querido Beni Barbosa, especialista em segurança pública, e um lado só no Brasil está armado até o último fio de cabelo, né? E não é o lado do bem. Por isso que é necessário que nós apoiemos as forças policiais, e sabemos que as forças policiais no Brasil não têm as condições que as forças policiais americanas têm. No Brasil, eles são verdadeiros heróis, né? Às vezes aí trabalhando com equipamentos sucateados, equipamentos velhos, e mesmo assim eles estão lá na linha de frente, né? Defendendo a lei e a ordem. E, no entanto, existe essa bandidolatria no Brasil, essa coisa de que bandido é vítima da sociedade, vítima do capitalismo, é vítima até das próprias forças policiais. E aí não custa a gente comparar também, Lacombe, falamos tanto aqui aos domingos, né, do paralelo que podemos fazer dos cenários políticos, sociais, né, dentro do contexto de cada país, entre Brasil e Estados Unidos, e nós vemos que há esse mesmo caminho no Brasil de fazer um movimento como existiu aqui, existe ainda aqui nos Estados Unidos, ficou mais enaltecido, mais forte em 2020 com a morte do George Floyd, de defund the police, né? Cortar os fundos, os recursos das forças policiais, e é preciso combater isso, né? Aqui, pelo menos nos Estados Unidos, e falaremos também daqui a pouco com o Benê, o cidadão de bem ele ainda pode ter uma arma em casa e se proteger a sua família, sua propriedade. No Brasil já é bem diferente, bem complicado. Então, no Brasil, a fórmula é pior ainda, porque você não ter o direito de se proteger com um armamento legal, responsável, e ainda ver a demonização da polícia,
dá no que dá no Brasil, né? Os números aí, recordes de assassinatos por ano que, infelizmente, nós temos no nosso país. Rodrigo, essa inversão de valores nos obrigou a ouvir uma série de absurdos, né, de grande parte da imprensa durante essa semana, né? Eu, em modo especial, Rodrigo. Você, Lacombe, teve que ouvir bem de perto, né? Eu dessa me livrei. Agora, veja, é tudo muito absurdo, realmente. É um grau de inversão inaceitável, né? Em primeiro lugar, temos que falar da ingerência de, mais uma vez, esse ativismo todo supremo, né? Eu acho, sim, que o STF tem parcela de culpa nessa situação agravada no Rio de Janeiro após a decisão do Fachin, né? E, veja, segurança pública é uma questão de governo estadual, é política de poder executivo. Essa arrogância que essa turma do Supremo se coloca, né, de que nós temos que resolver isso e cobrar explicações da polícia e desejar a redução da letalidade policial, isso não é papel de ministro do Supremo, eles não foram eleitos. Eles não estão em cargos eletivos. Se eles querem fazer política de segurança pública, eles que aposentem a toga e se candidatem a algum cargo. Então isso tudo é inaceitável. Agora vamos lá, né? Essa coisa da letalidade da polícia também, que foi muito falada essa semana. Existe uma forma de você reduzir a praticamente zero a letalidade policial. Não mandar mais a polícia para as favelas cariocas, que são territórios dominados pelo crime organizado. Se a polícia não for lá encher o saco dos bandidos, dos traficantes, né, aí não vai ter letalidade policial, não vai ter confronto. Né? É a mesma lógica de você reduzir acidentes de carro tirando a circulação dos carros das ruas. Né? Então, veja, quando você vai numa operação policial nesse tipo de terreno, com essa topografia, com essas barricadas, com gente armada até os dentes, com um fuzil, com granada, né, atirando de cima para baixo nos policiais que chegam, eu fiquei vendo muitos grupos ainda de empresários, de executivos. Mas e o direito ao contraditório? Ninguém está aplaudindo a execução por si só, chegar lá e fazer um extermínio. A imprensa chamou muito de massacre. Massacre é o que aconteceu no Texas, que nós vamos falar já já com o Benê. Mas ali não é massacre. Ali é uma operação policial com escuta para ir e interromper uma reunião do Comando Vermelho que foi recebida com um bonde atirando na polícia. A polícia reagiu. O direito ao contraditório termina quando tem um fuzil mirando na polícia. E que bom que uma operação dessas, na forma que aconteceu e com esse contexto, terminou com 23 mortos, bandidos, e nenhum policial. Essa desigualdade chamou a atenção dos jornalistas também. Eles queriam, pelo visto, mais mortes do lado da polícia. É a mesma lógica bizarra que eles usam para falar do conflito, né? Do confronto entre os terroristas do Hamas e a população israelense. Hamas é um grupo terrorista, usa a população local como escudo humano, coloca seu arsenal ao lado de escola e hospital e joga míssil deliberadamente na cabeça de civis e crianças israelenses, para matar crianças israelenses. O que Israel faz? Se defende com um domo de ferro, consegue reagir com operações cirúrgicas, colocando em risco os seus soldados, para diminuir o número de baixa civil do outro lado. Agora, o Hamas usa a população local como escudo humano, como eu disse. Aí vai ter uma ou outra perda civil. O que faz a turma da mídia? Foca nisso e reclama da desigualdade no número de mortes. Morreu mais gente do lado palestino. Ora, bolas! Eu nunca entendi que guerra devia ser somatório de mortes para gerar uma igualdade. Então será que na Segunda Guerra Mundial era para ter o mesmo número de mortes do lado alemão e do lado do resto dos países ocidentais? Então isso tudo é muito louco. É perda de clareza moral, né? Essa turma que diz assim, não, mas bandido nem sempre é bandido. Opa, como é que é? Então a turma perdeu o senso. E outra coisa, para fechar, Lacombe, é que usam a comparação assim, por que não chega dessa forma no Leblon? Né? Bom, por um motivo muito simples. Quando a polícia vai no Leblon, não chega com um bando de traficantes armados com granadas e fuzis nas coberturas atirando neles. Se começar a acontecer isso, se for um cenário de guerra, aí vai ser guerra. E guerra é guerra. Né? Então, de novo, tem que levar em consideração esse contexto todo. Ninguém vai vibrar aqui friamente com a história do CPF cancelado, bandido bom e bandido morto. Não, a gente quer civilização. A gente quer Estado de Direito. Agora, no ambiente de guerra, com essa topografia, com as favelas dominadas por traficantes armados desse jeito, para com isso, né? Nós vamos aplaudir sempre o trabalho da polícia, ainda mais quando uma operação que não tem nenhum morto do lado da polícia é chamada de massacre do lado de lá, e aqui a gente chama de sucesso.
É assustadora a leviandade, né, de grande parte da imprensa, porque parece que os jornalistas são todos peritos criminais, né? Antes mesmo de qualquer investigação, antes da conclusão das investigações, das perícias, né, como disse o Constantino, o fato de não ter morrido nenhum policial e você tem 23 vítimas, provavelmente bandidos, a maioria pelo menos ligada ao tráfico de drogas. Então foi um massacre, foi uma chacina, Fiuza. Então, afinal de contas, numa operação com 23 mortos entre os bandidos, quantos policiais deveriam morrer para que ninguém pensasse, né, que foi um massacre ou uma chacina? É uma conta muito absurda, Fiuza. Lacombe, pelo que eu li aí nesse período, houve um incremento, né, do poder bélico e territorial do crime nas favelas do Rio, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele é que ia resolver e autorizar a polícia a fazer suas operações em áreas conflagradas e dominadas pelo crime, pelo tráfico. O que até aqui não me parece claro, eu não encontrei ainda essa explicação, por que o Supremo tomou essa decisão? Inicialmente uma decisão monocrática do ministro Luiz Edson Fachin, mas depois o plenário do Supremo confirmou a decisão, numa interferência direta na política de segurança pública do Rio de Janeiro, e com o seguinte argumento: período de pandemia, medida de segurança sanitária. Eu estou dizendo aqui com toda a franqueza, eu não consigo entender essa medida de segurança sanitária. De que forma você tirar a força de segurança pública de uma área conflagrada, uma população vulnerável ao crime, uma medida de segurança sanitária? Evidente que todo mundo entendeu a quantidade de medidas, de decisões, de diretrizes que usaram como pretexto a pandemia. Isso eu acho muito sério, a não ser que apareça uma explicação, que a mim, pelo menos, não apareceu até hoje. Depois você teve, para concluir, a pandemia arrefecendo, se tornando menos grave, e diversas medidas sendo reconsideradas, né? Boa parte delas irracionais também, mas não vamos entrar nesse mérito, e essa medida permaneceu. É uma medida de segurança sanitária e a situação de saúde se modifica e a medida permanece lá. Eu estou fazendo aqui as perguntas. Eu não vi a resposta até hoje, e é claro que aí a gente vê, né, o que fica difícil, por que a população hoje se incomoda com ações do Supremo Tribunal Federal, porque eles vêm para o discurso sempre. Então, esse discurso do presidente da Corte, dizendo que está aguardando aí uma resposta da polícia, porque a polícia, né, um integrante das forças de segurança fez uma declaração que ele não gostou, que eles consideram que não foi aceitável. O que é isso? Isso não é mais institucional. Tudo tem que virar um discurso, tudo tem que virar uma declaração, para televisão, eu não sei para que é. Tem uma instituição que achou, está se fazendo de vítima o Supremo, né? Interferiu, se meteu na política de segurança pública do Rio de Janeiro, não conseguiu demonstrar. Eu tentei ler os especialistas ali. Ninguém que eu respeito, ninguém sério conseguiu entender essa medida do Supremo. Então, ele interfere, ele se mete numa política de segurança e agora se faz vítima. E o ministro, o presidente da Corte, que poderia, ele considerou inadequado o tom ou a declaração, ele oficia, ele abre uma diligência, o que ele queira, dentro da institucionalidade, mas ele prefere, talvez tenha feito isso, mas ele prefere dizer que está aguardando. Eu acho isso bravata. Se não é bravata, parece. E os integrantes da Suprema Corte deveriam ser mais austeros, né? Mais sóbrios, porque o papel deles é o papel de juiz.
O que o STF fez em 2020 com essa desculpa esfarrapada, como disse o Fiuza, de combate à Covid, foi exatamente o que fez Leonel Brizola quando assumiu o governo do Estado do Rio de Janeiro em 1983, proibiu também as operações policiais, né, porque ele achava que era uma falta de respeito, proibiu voos de helicópteros porque destelhavam os barracos, né, e o que o Brizola e o STF conseguiram foi fortalecer o tráfico de drogas, né. Eu fiquei impressionado com a quantidade de traficantes de outros estados, do Amazonas, do Pará, encastelados, né, refugiados, escondidos na Vila Cruzeiro. Foi algo inacreditável. E, obviamente, o combate à criminalidade, Benê Barbosa daqui a pouco com a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, envolve várias frentes, né? Inteligência, a investigação criminal, policiamento ostensivo e as operações policiais, inclusive em favelas. Para simplificar o raciocínio, você tem que se perguntar, os traficantes de droga, eles são contrários ou favoráveis às operações policiais nas favelas? Eles são contrários. Portanto, obrigatoriamente, nós temos que ser a favor.